Oi, gente, meu nome é Larissa, sou estudante de Engenharia Mecânica e hoje eu vou apresentar a oficina Programação com Arduino na palma da mão, onde eu vou tentar te ajudar a programar um Arduino com o seu smartphone. Essa oficina vai ser apresentada por mim e pelo Arthur, que vai se apresentar quando chegarmos nos tópicos referentes a motores. É isso, eu espero que vocês gostem. A placa de prototipagem Arduino foi criada na Itália em 2005 com o intuito de colocar no mercado uma placa de prototipagem de baixo custo que servisse para a testagem de ideias. Com essa placa a gente pode criar projetos muito interessantes. Para você ter ideia, a gente pode fazer até mesmo projetos de automação residencial. Mas como é que a gente faz esses projetos? A resposta é programando. De acordo com o livro Pense em Python, do Allen B. Downing, programação é o nome que damos para o processo de criar uma sequência de instruções, que é o que a gente chama de algoritmos, que especifica como executar uma operação de computação. A operação de computação pode ser algo matemático, como solucionar um sistema de equações ou encontrar raízes de um polinômio, mas também pode ser uma operação de computação simbólica, como a busca e a substituição de textos em um documento, ou algo gráfico, como o processamento de uma imagem ou reprodução de texto. Como foi dito, na programação a gente usa o que a gente chama de algoritmos. Os algoritmos nada mais são do que um tutorial, uma receita de bolo, que é o passo a passo do código, né? Quando a gente vai fazer algo, quando a gente pede para o computador fazer algo, a gente não pode esquecer que o computador ele não tem um cérebro inteligente como o nosso. Então ele só entende o que a gente pede para ele fazer. Então, todo o processo de fazer o código, os algoritmos, deve ser muito bem detalhado. E aí, quando a gente tem o nosso algoritmo, a gente coloca na nossa linguagem de programação. A linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem que o computador entende. Então, a gente faz o nosso algoritmo, traduz para esse idioma, para essa linguagem de programação. E aí, depois que a gente passa para essa linguagem de programação, a gente passa esse código num compilador. E esse compilador ele vai passar esse código que está nessa linguagem de programação para a linguagem que o computador de fato entende, que é a linguagem binária, né? A linguagem de 0 ou 1. Existem muitos tipos de linguagem de programação, como por exemplo Python, R, HTML e a linguagem de programação que o Arduino entende, que é a linguagem C. E agora que a gente sabe de tudo isso, a gente pode começar a lidar com a parte prática, né, do Arduino. Para isso, a gente costuma usar o que a gente chama de IDE. Nessa oficina, a gente não vai usar a IDE do Arduino, mas é importante que você saiba o que é ela, né? A IDE nada mais é do que um ambiente integrado de desenvolvimento, que é um software que tem todas as ferramentas necessárias para a gente desenvolver o nosso programa e agilizar esse processo, né, que pode ser bem demorado dependendo do projeto que a gente está fazendo. E aí, nesse programa, a gente pode construir os projetos que a gente quer. Caso você queira baixar a ideia do Arduino no seu computador, você deve ir no site oficial da Arduino e clicar na aba Software. Aqui nessa aba você encontrará as opções disponíveis para download e você deve clicar na opção correspondente ao sistema operacional do seu computador. Há opções disponíveis para Windows, Linux e Mac. Caso seu computador seja Windows e você queira baixar a ideia diretamente na Microsoft Store, você deve clicar na opção Windows App e você será direcionado para a IDE do Arduino na Microsoft Store. Agora, caso você queira baixar o arquivo executável, você deve apertar uma dessas opções. A próxima aba que vai aparecer é uma referente a doações, caso você queira doar alguma quantia para o Arduino. Caso não queira, é só clicar em Just Download. Após o arquivo ser baixado, é só instalar normalmente o aplicativo no seu computador. Agora que você já tem a IDE do Arduino, é só clicar na IDE para a gente começar a programar nossos projetos com o Arduino. Ao iniciar a página, você vai encontrar uma parte de código já
escrita, mas não se preocupe com isso porque isso será explicado depois. Nessa parte aqui temos a parte de arquivo para você abrir novos projetos ou uma nova aba para codar, salvar. Tem também uma parte para editar e editar o tamanho, aumentar a fonte, selecionar uma linha específica, copiar como HTML. Tem também a parte de sketch, que talvez tenha a parte mais importante aqui, porque tem a parte de compilar, e compilar o código é uma parte muito importante durante a programação, porque é ele que vai, né, transformar o código aqui para linguagem binária. Tem também, inclui bibliotecas. Bibliotecas são muito importantes, porque elas diminuem, né, o tempo que a gente fica codando, então a gente só acha uma parte do código pronto e coloca no nosso código. Também tem as ferramentas. Aqui tem uma parte muito importante, que é a parte que você seleciona a placa que você está usando para fazer o seu projeto. A gente vai usar a Uno, então selecione a Uno. Tem também a porta. A porta ela vai aparecer o número da porta que o Arduino está usando, então você deve selecionar a porta. Tem também o monitor serial, que é onde aparece informações do mundo exterior e também outras partes do código nessa parte do monitor serial. E aqui é uma parte de ajuda. Para a gente verificar o código, a gente aperta aqui. Para carregar para a nossa placa, a gente aperta aqui. Para abrir novo arquivo, aqui em abrir. E salvar aqui. Agora que a gente já sabe o que é programação e a gente já tem um aplicativo Arduino Droid no nosso celular, a gente pode se atentar sobre o Arduino em si. O Arduino Uno que eu possuo aqui em mãos, ele possui 14 portas digitais numeradas de 0 a 13 e também possui 6 portas analógicas numeradas de A0 a A5. As portas digitais, elas são utilizadas quando estamos utilizando grandezas digitais. Essas grandezas digitais são aquelas que não variam continuamente no decorrer do tempo. E quando ela varia entre saltos bem definidos. Um exemplo são os relógios digitais. Esses relógios digitais aqui, que tem como a última casa aqui os minutos, eles, apesar do tempo variar continuamente, o visor desses relógios eles vão mostrar o tempo em saltos de 1 em 1 minuto. Um relógio desse tipo aqui, ele nunca vai mostrar, por exemplo, 10 horas, 12 minutos e meio, ou 10 horas, 15 minutos e meio. Ele sempre vai mostrar 10 horas, 15 minutos, 10 horas, 16 minutos. Não existe um valor intermediário entre esses minutos, por exemplo, de 15, 16, 12 e 13. Qualquer valor intermediário aqui não vai estar definido. Já as portas analógicas, que são essas daqui, numeradas de A0 a A5, são utilizadas quando estamos lidando com grandezas analógicas. As grandezas analógicas, ao contrário das grandezas digitais, são aquelas que variam continuamente dentro de uma faixa de valores. O velocímetro de um carro é um exemplo dessa grandeza. O velocímetro de um carro, ele pode ser considerado analógico, pois o ponteiro ele gira continuamente conforme o automóvel acelera ou para. Se o ponteiro girasse entre saltos, por exemplo, dessa ponteiro aqui até esse, sem passar por essa parte do meio, ele seria uma grandeza, ele trabalharia com grandezas digitais, porque ele trabalharia com os saltos bem definidos. Mas como ele varia continuamente no decorrer do tempo, sem dar saltos abruptos, a gente diz que ele trabalha com grandezas analógicas. Uma outra analogia muito interessante que a gente utiliza é o das escadinhas. As escadinhas são uma forma
talvez mais intuitiva da gente entender o que são as portas analógicas e digitais do Arduino. Eu quero que você imagine aqui nesse primeiro desenho que a gente tem uma escada. E a cada degrau que tem aqui nessa escada, ele representa um valor inteiro. Então, aqui nesse primeiro degrau, a gente tem o valor 1, nesse segundo aqui a gente tem o valor 2, nesse primeiro o valor 3 e assim por diante. E essa escada aqui, ela representa bem o que é as portas digitais do Arduino, porque não existe um meio termo aqui entre um degrau e outro. Do 1 ele vai para o 2, do 2 ele vai para o 3 e assim por diante. Já a segunda escada aqui, ela tem degraus menores, mas ainda assim ela tem valores bem definidos. Ela tem aqui um degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4 e assim por diante. Não existe um meio termo entre um degrau e outro. Veja aqui, por exemplo, se uma escada ela tem um degrau de 1 metro aqui, de altura do solo, e o próximo está a 1,5 metro do solo, a gente não pode apontar um degrau aqui na posição de 1,38 metro do solo, porque não existe um degrau lá. Então, apesar dessa segunda escada ter degraus menores, ainda assim a gente tem degraus bem definidos. Então, a gente diz que aqui essa escada ela vai utilizar grandezas do tipo digitais. A gente não tem meio termo entre os degraus. Já a terceira, ela se aproxima de uma rampa. Quanto mais degraus a gente adiciona aqui, em um intervalo de altura menor, mais perto a gente se aproxima dessa rampa aqui. E essa rampa aqui é o equivalente à nossa porta analógica, que utiliza grandezas analógicas. Pois ela não tem valores bem definidos. Não tem como eu pular de um valor para outro rapidamente. A gente tem que passar pelo meio, né? A gente tem que passar pelos valores que estão entre esses dois valores. Por exemplo, se aqui fosse o valor 1 e aqui fosse o valor 2, a gente não tem como passar diretamente de um para outro. A gente tem que passar por todo esse meio aqui. Então, essa daqui, nossa rampa, ela utiliza grandezas analógicas. E é o que bem representa a nossa porta analógica do nosso Arduino. Sabendo disso, o Arduino também possui 6 portas de saída analógicas, que a gente chama de PWM, que são essas portas aqui que tem um tiozinho na frente, como por exemplo a 11 e a 10. A 9 também tem, a 6, a 5, a 3, e todas essas aqui que tem um tiozinho na frente são o que a gente chama de portas de saída analógicas, também chamadas de PWM. Ela possui também entrada USB e ela possui também conector de alimentação de 7 a 20 volts, mas o recomendado são 9 volts. Ela tem um botão para iniciar, reiniciar a placa, que é esse botão vermelho. Ela tem um LED de alimentação, que é esse daqui. E ela indica também se a placa ela tá ou não energizada. E tem um LED, que é esse daqui, o LED 13, que está conectado ao pino 13, que é só um LED embutido na nossa placa. Agora que a gente sabe de tudo isso, a gente pode fazer nosso primeiro projeto. Agora que a gente sabe de tudo isso, a gente pode finalmente começar o nosso primeiro projeto. Para acender nossos primeiros LEDs, a gente vai precisar de uma placa Arduino. A que eu estou utilizando aqui, e que eu vou utilizar nos projetos, vai ser a placa Uno, que geralmente é a mais conhecida, mas existem muitos outros modelos de placas Arduino no mercado. Nosso próximo componente vai ser um cabo USB, que vai conectar a nossa placa. Ele tem esse formato aqui. E ele vem junto com a nossa placa Arduino quando a gente compra ela. Nosso próximo item, e talvez o mais importante de todos eles, é o nosso cabo OTG.
nosso cabo OTG. Ele tem esse formato aqui, uma ponta com a cabo USB, uma outra ponta aqui para a gente conectar o nosso celular. E é ele que vai possibilitar a gente conseguir programar o nosso Arduino com o celular. Então, você precisa ter esse cabo OTG aqui para conseguir utilizar o app Arduino Droid para a gente conseguir fazer os nossos projetinhos. Esse daqui é um cabo mais longo, né? Mas a gente tem também esse modelo aqui. Um conselho é se atentar à entrada. Esse daqui tem uma entrada C, por exemplo. Mas se o seu celular não tiver uma entrada C, você pode utilizar nesse modelo aqui. Nosso próximo componente é a nossa bateria. A bateria ela é importante porque a energia que a gente utiliza não vai ser suficiente, né, do celular para o Arduino para conseguir fazer os projetos. Quando a gente está utilizando o computador, por exemplo, a gente não precisa dessa fonte externa, porque o computador consegue dar conta, né, de energizar a placa. Mas como a gente está utilizando o celular, então a gente precisa aqui da nossa bateria. Essa daqui é uma bateria 9 volts, como eu disse lá no começo, é o mais recomendável, é que a gente utilize uma bateria de 9 volts. Próximo componente são nossos resistores. Esses resistores aqui que eu vou utilizar são de 300 ohm e 10.000 ohm. Nosso próximo componente são os LEDs que a gente vai utilizar para estar fazendo nossos projetos. Esses daqui são na cor verde, amarela e vermelha, porque a gente vai fazer um projetinho parecido com um semáforo, né? E o nosso próximo item e final é a nossa protoboard. Protoboard aqui, essa daqui é uma protoboard menor, mas existem protoboards maiores. Agora que tudo está configurado, a gente pode passar para a nossa próxima etapa, que é a montagem do nosso circuito. Mas antes disso, você precisa saber o que é um circuito elétrico, pois esse é um conhecimento muito fundamental para toda a parte prática do Arduino, e sem esse conhecimento pode ser que você faça alguma conexão errada no seu circuito e assim o seu projeto não funcione. Então a gente define circuito elétrico como o conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica, sendo que corrente elétrica é o fluxo ordenado e organizado de cargas elétricas. E essa conexão feita no circuito, ela pode ser feita para fazer uma infinidade de tarefas que a gente queira, como por exemplo, acender uma lâmpada, acionar um motor, dissipar calor em uma resistência e inclusive fazer o nosso Arduino funcionar. Para que haja corrente elétrica, é preciso que os elétrons eles se movimentem em uma determinada direção. Ou seja, é necessário que alguma coisa transfira energia para que esses elétrons, essas cargas elétricas, elas se movam. E isso é feito por uma força que a gente chama de força eletromotriz, que é tipicamente representada por uma bateria. Outros dois nomes muito comuns para essa força eletromotriz é tensão elétrica e também diferença de potencial. Logo, a gente define tensão elétrica como a energia necessária para mover uma unidade de carga elementar do elétron ao longo do condutor. E essa energia é medida em volts. A bateria que a gente vai utilizar nos nossos projetos é uma bateria de tensão de 9 volts, o que quer dizer que a energia necessária para que ele mova uma carga elementar de um elétron ao longo do condutor é essa tensão de 9 volts. A gente precisa conhecer todos esses conceitos, porque toda essa teoria vai ser utilizada na hora da gente utilizar a protoboard, que é o local ali que a gente faz todas as nossas conexões e a corrente elétrica passa para que a nossa placa Arduino funcione. A protoboard é uma ferramenta muito interessante, pois ela permite que a gente monte vários circuitos sem a necessidade de soldar os componentes na placa, sendo assim um local mais propício para a gente fazer a testagem de circuitos que a gente ainda não tem ideia se vão funcionar ou não. A protoboard ela tem ligações dentro dela
que facilitam o nosso uso. E é muito importante que a gente saiba como são essas ligações, porque elas vão ensinar pra gente como a gente deve utilizar essa ferramenta. Então, para meios de visualização, eu vou deixar aqui uma imagem para a gente entender como é as ligações dentro da protoboard. Depois de ver essa imagem, acho que ficou mais fácil para a gente entender como são essas ligações dentro da protoboard. Primeiro de tudo, existe uma área para distribuição da alimentação elétrica, que são essas linhas horizontais aqui. E todos esses furinhos aqui, eles estão conectados. Essa linha aqui está conectada. Essa daqui também está conectada. Esses furinhos aqui também todos estão conectados. E essa daqui também. E também tem a área para montagem dos componentes, que é essa parte aqui do meio. Só que ela é diferente, né, dessa parte aqui. Enquanto essa parte aqui, ela tem as ligações de forma horizontal, a parte aqui do meio, ela tem ligações verticais. Então, aqui são colunas. Todos esses furinhos aqui estão conectados. Enquanto que aqui os furos estão conectados horizontalmente, aqui eles estão conectados verticalmente. Como a gente viu no desenho, as linhas azuis, elas representavam as ligações internas da protoboard, ou seja, internamente, essas colunas aqui, esses furos das colunas estão interligados. As colunas aqui, elas formam agrupamentos de 5 em 5 furos. E assim que a gente insere um componente em um dos furos, ele vai estar eletricamente conectado a todos os outros furos da coluna. Caso a gente conecte aqui algo nesse furo aqui, por exemplo, todos os outros furos aqui vão estar conectados nesse componente. Mesma coisa aqui, só que em vez de estar conectado verticalmente, aqui os furos estão conectados horizontalmente. Na protoboard, a gente vai colocar LEDs e resistores. Os LEDs, eles são diodos semicondutores que só permitem a passagem de corrente elétrica em uma direção. O LED é um tipo específico de diodo que, quando polarizado corretamente, ele emite luz para o ambiente externo. Os LEDs são constituídos de 2 terminais, o ânodo e o cátodo, sendo que, para que a gente possa conduzir corrente elétrica, é preciso conectar o ânodo na parte positiva do circuito e o cátodo na parte negativa. O ânodo é o polo positivo, representado pela perna mais longa do LED. Já o cátodo é o polo negativo, representado pela perna menor. Além disso, a gente deve saber que a gente sempre deve ligar um LED junto com um resistor para que a corrente que vai fluir ali pelo LED não seja excessiva e acabe queimando o LED. Outro ponto é que o LED, por ser um diodo, deve ter o seu polo positivo, o ânodo, ligado no polo positivo do sinal da tensão, porque senão ele não vai funcionar. Já os resistores, eles são componentes que se opõem à passagem de corrente elétrica, ou seja, eles oferecem uma resistência elétrica. Dessa forma, quanto maior for a resistência de um resistor, menor vai ser a corrente elétrica que vai fluir ali pelo condutor. Por isso que eu falei que, ao usar um LED, a gente sempre deve usar um resistor, porque assim o risco de queimar o nosso LED vai ser diminuído. A unidade de resistência elétrica é o ohm, que é a unidade usada para especificar o valor dos resistores. Para a gente conseguir calcular o valor de cada resistor, a gente utiliza uma tabela que é facilmente encontrada na internet, e essa tabela utiliza as cores dos resistores, para que assim a gente consiga calcular o valor da resistência em ohm. E agora que a gente sabe como cada componente funciona, a gente pode finalmente começar a fazer a montagem do nosso circuito.
Bom, para começar a montagem do nosso circuito, a gente vai precisar da nossa placa, do protoboard, a bateria, o nosso LED, o resistor e 2 jumpers. Bom, para começar, a gente primeiro tem que decidir se a gente vai usar as portas digitais ou analógicas do Arduino. Então, o LED que a gente vai usar, ele só pode ter duas formas, né? Pelo menos nesse nosso projeto. Ou ele tá ligado, ou ele tá desligado. Não tem aqui, pelo menos nesse projeto, uma parte onde o LED ele passa por uma variação contínua, né? Por exemplo, desligado para ligado, ele não passa por um aumento da luminosidade até ficar totalmente ligado. Aqui no nosso projeto, ou ele vai ficar desligado, ou ele vai ficar ligado. Então, só tem duas formas e só tem dois valores bem definidos, ligado ou desligado. Ou seja, se tem valores bem definidos e a mudança, né, de ligado para desligado ou desligado para ligado vai ser uma mudança abrupta, então a gente está lidando com grandezas digitais. Se o LED ele passasse por um momento ao estar desligado, aumentar a sua luminosidade até ficar totalmente ligado, aí a gente estaria lidando com a grandeza analógica, né? Mas como a mudança é abrupta de ligado para desligado, então a gente está usando grandezas digitais. Então, se a gente está usando grandezas digitais, a gente tem que usar uma dessas 14 portas aqui, né? Então, a gente vai pegar um jumper. A gente geralmente usa cores mais claras para fazer a ligação da parte positiva. Então, a gente escolhe uma dessas portas. Vou usar aqui... Você pode usar qualquer uma, mas eu vou usar a porta 11. Conectei aqui. O próximo passo é colocar na protoboard. E aí a gente tem que lembrar como a protoboard funciona. Como foi dito anteriormente, a protoboard ela tem aqui uma área aqui no meio. E essa área aqui do meio, as colunas da protoboard são ligadas, né? Os furinhos são ligados nas colunas. E aqui os furinhos são ligados nas fileiras. Então, aqui a gente vai usar a área de trabalho da protoboard, que é a parte do meio. E aí a gente pode colocar em qualquer furinho aqui. Então, a gente pode colocar aqui nesse, por exemplo. Ou em qualquer outro. Eu poderia colocar aqui, você que escolhe. E aí, o próximo passo é colocar o nosso LED. O LED tem uma parte muito importante que a gente tem que ver qual é o ânodo e qual é o cátodo, qual é a parte positiva e qual é a parte negativa. Nossa parte positiva aqui é a parte que tem a perninha, né, que tem o tamanho maior, que no caso é essa parte aqui. Então, essa daqui é o nosso ânodo e a outra é o nosso cátodo. E essa parte positiva, ela tem que ficar ligada na parte positiva também da nossa placa. Então, a gente vai usar aqui, ela vai ficar ligada na nossa fileira que tá ligada no nosso pino 11 aqui. Eu não posso colocar, por exemplo, eu não posso colocar, por exemplo, o nosso LED aqui, ou em qualquer lugar dessa fileira, ou aqui, por exemplo. Porque ao colocar aqui, ela não vai estar energizada aqui na nossa porta 11. Porque o pino 11, ele só vai estar ligado aqui eletricamente nessa fileira aqui. Então, se eu colocar aqui, não vai adiantar nada, porque não vai estar conectado. Então, a gente precisa colocar o nosso pino aqui, a nossa perninha maior do LED, conectada aqui na coluna do nosso pino 11. Então, eu vou colocar aqui. Tudo conectado. E agora a gente vai colocar o nosso resistor. O resistor, como já foi explicado, ele serve para diminuir a corrente que passa, né? Para evitar que os nossos componentes, eles queimem, né? Porque se passar muita corrente pelo componente e não for recomendado, né? Ele pode queimar. Então, a gente vai usar aqui um resistor para evitar que esse LED queime. O que eu estou usando aqui, tem essas cores aqui,
que é as cores de um resistor de 300 ohm. Então, a gente vai dobrar aqui para ficar mais fácil de colocar. E a gente vai precisar colocar na fileira do LED que tá ligado no pino, né? Que vai passar a corrente, né? Então, a gente tem que colocar aqui na perninha positiva. Então, colocando aqui. Porém, é para ficar mais fácil de visualizar, é para ficar mais fácil o nosso manuseio aqui, porque tá muito perto aqui do resistor. Eu posso tirar esse LED e deixar dessa forma, ó. Ainda tá conectado aqui o resistor no pino, mas eu posso fazer isso. Tirar aqui uma perninha do resistor e colocar nessa outra parte aqui. Deixo aqui e coloco aqui. Por quê? O que vai acontecer? Quando a gente passa aqui a corrente, toda a coluna aqui vai ficar conectada, mas ela não conecta a coluna aqui de baixo. Mas se a gente colocar o resistor aqui conectado nessa coluna aqui do pino 11 e depois conectar em outra coluna, o que vai acontecer é que a outra coluna vai ficar conectada. A corrente vai passar aqui, vai passar por toda essa coluna e dessa coluna vai passar aqui pelo nosso resistor e a corrente vai passar por essa coluna. E como a coluna da protoboard são ligadas, né, ela tem a ligação aqui dentro dela, então, ao colocar o resistor dessa forma, a coluna aqui embaixo também vai ficar eletrizada, né, conectada. Então, a gente pode colocar nosso LED aqui, lembrando a parte positiva. Pronto. A próxima parte, deixa eu só... Pronto, ficou dessa forma aqui. O próximo passo é conectar, né, o nosso jumper no ground. O ground é a parte negativa, né, da nossa placa. A gente precisa colocar uma parte positiva e uma negativa aqui no LED. Então, a gente vai conectar no ground. Onde que fica o ground? O ground, ele fica aqui, em cima da porta 13. GND. Então, em cima aqui da porta 13 tem o ground. E a gente coloca aqui, conectado. A bateria essa aqui, que eu tô usando, é uma de 9 volts, que é a recomendada, né? E aqui tem um conector, né, que a gente conecta na bateria para ficar mais fácil, né, de colocar no Arduino. A entrada é assim. E agora a gente tem que colocar no Arduino. A parte que a gente tem que colocar é essa parte aqui. Então, aqui tem a parte pra gente conectar o Arduino. Então, conecta aqui. O LED aqui ligou. Esse LED aqui, ele é um LED, como eu já disse, que ele fica embutido para dizer se a placa está energizada ou não. Como está ligado, nossa placa está energizada e está tudo correto. Próximo passo é usar o nosso cabo OTG e conectar na nossa placa Arduino. E depois conectar no nosso celular. A gente conecta essa parte, então, do USB com o cabo do Arduino. Esse cabo, ele vem junto com a nossa placa. Então, a gente tem essa parte aqui do cabo, que a gente coloca aqui. A parte do USB, a gente vai colocar no nosso cabo OTG. Então, aqui tem a entrada do USB. Conectou. Pronto, agora é só conectar o nosso cabo OTG, essa parte aqui do celular,
no nosso celular e abrir o nosso aplicativo. E aí pronto, a gente pode começar a programar nossa placa Arduino. Agora que o circuito já está montado, podemos passar para a programação do Arduino. Para isso, você vai abrir o aplicativo Arduino Droid que acabamos de baixar e escrever na primeira linha do seu código void setup, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves. E essa linha do código é usada para indicar que qualquer código que estiver dentro do setup, ou seja, dentro das chaves, é executado uma única vez no início do programa. Essa função é útil para configurar o Arduino, pois é aqui que você coloca as configurações iniciais, como por exemplo se o LED começa ligado ou desligado, quais são os pinos de entrada ou saída, entre outras coisas. A segunda linha de código, que vai ser colocada dentro das chaves, é pin mode, abre parênteses, 13, output. O primeiro ponto aqui para dizer dessa parte do código é que ela precisa começar com uma indentação. Essa indentação, ela é só um espaço assim na frente do código e ela mostra que esse código está dentro das chaves, né? Dentro dessa parte do outro código, do setup. Essa linha, ela utiliza a função pmode para indicar qual a porta que vamos usar e se essa porta é um pino de entrada ou saída. Se você não sabe, uma função nada mais é do que uma sequência nomeada de instruções que executam uma operação de computação. Assim, temos o nome da função pmode e os parâmetros dentro dela, que devem ser a porta utilizada, que no nosso caso é a porta 13, e se a porta será usada como entrada ou saída. No caso, falamos que a porta vai ser de saída, né? Output. Se fosse de entrada, seria input. A próxima linha, um ponto importante é que a gente sempre deve terminar o código com ponto e vírgula. Cada linha deve terminar com ponto e vírgula. Os valores da entrada e saída, é importante que a gente saiba que esses valores eles fazem a comunicação do programa com o usuário, permitindo que a informação seja solicitada ao usuário, quando deve ser solicitada, né, no programa, ou então que as informações sejam exibidas para quem está operando o programa. Um valor de entrada, ele pega informações do mundo exterior e um valor de saída mostra informações para o mundo exterior. Assim, nós utilizamos o comando output para portas de saída e o comando input para portas de entrada. Como o LED mostra uma informação, a luminosidade, né, para o mundo exterior, a gente especifica que é uma função pmode e que essa porta, a porta 13, é uma porta de saída, uma porta output, porque ele está mostrando luminosidade para o mundo exterior. Uma observação muito importante é que a função pmode ela deve estar dentro das chaves do void setup e deve estar indentada, tá? Então, não esqueçam disso. Eu estou repetindo para que você não esqueça que deve estar indentado e ele deve estar dentro das chaves do void setup. Para indentar, é só apertar a tecla Tab ou então apertar 4 vezes na tecla de espaço. A próxima linha do código ele deve ser feita abaixo das chaves. E ela é a void loop, abre parênteses, abre chaves. Você vê que a indentação ela foi feita automaticamente, né? Mais uma vez. A grande maioria do código ele vai ser executado dentro dessa seção. Após a gente executar a função setup, o loop ele é iniciado. O programa começa depois da abertura da chave
E o processador, ele vai executando as linhas do loop e começa tudo de novo. A função loop vai ser executada para sempre, tá bom? Ou até que a gente faça upload de um novo código, reiniciando o processo, porque senão ele vai fazer várias vezes. Ela também pode ser reiniciada, resetando o Arduino, naquele botão de reset, por exemplo, né? Mas se a gente não parar, ele vai ficar sendo executado para sempre, até alguém fazer alguma intervenção. A linha de código que vai ser colocada dentro das chaves do void loop vai ser digital write, abre parênteses, 13, ou a porta que você está utilizando, high. Nessa função, a gente tem dois parâmetros. O primeiro deve ser a porta que a gente está usando, que é a porta 13, ou a porta que você vai utilizar. Pode ser qualquer uma das 14 portas, das 13 portas. E o segundo corresponde ao nível que será utilizado na saída, que é high para o nível alto e low para o nível baixo. A gente coloca que a saída deve ser high, pois a gente quer que o LED acenda. Assim, o código vai ficar com esse formato aqui. Próximo passo é apertar em compilar e carregar para a placa. Agora, se quisermos que o LED pisque, devemos adicionar uma linha de código que pede para o LED apagar e logo em seguida ligar de novo. Assim, a gente adiciona as próximas linhas do código, que são as seguintes. A gente adiciona a linha delay, também indentado, abre parênteses, 1000 milissegundos, que dará 1 segundo, ponto e vírgula. O próximo é digital write, abre parênteses, a porta que está sendo utilizada. A 13 aqui é só um exemplo, mas você usa a porta que for utilizada na hora de você fazer o seu projeto. E low, ponto e vírgula. Próxima linha do código, delay, abre parênteses, 1000 milissegundos, fecha com ponto e vírgula. Aqui a gente está pedindo que o LED ele fique aceso por 1000 milissegundos, que é 1 segundo, e logo em seguida a gente pede para ele mudar o estado do LED para low, que é baixo. Então a gente pede para ele apagar. E ele vai apagar por 1 segundo, que é os 1000 milissegundos. E aí, como o loop ele fica sendo rodado para sempre, né? Como esse comando está dentro da função void loop, após 1 segundo apagado, o programa ele vai voltar para a linha 6 e vai acender o LED novamente, repetindo o processo de acender e apagar o LED. E aí, é só mandar compilar e mandar para sua placa. Mas e caso a gente queira usar, além do LED vermelho, um LED amarelo e um verde, e fazer eles piscarem, né, durante a programação? O que a gente faz? A gente tem que usar, né, mais 2 resistores e mais 2 jumpers. E usando, né, sem mudar o circuito aqui que a gente já estava utilizando para ligar o LED vermelho, a gente vai precisar fazer só umas pequenas mudanças aqui. Primeiro, a gente vai precisar tirar aqui o nosso LED aqui, a parte negativa aqui, né, que estava ligada no ground, e colocar em uma dessas fileiras aqui, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, vou colocar aqui, nessa fileira. E como a gente viu na protoboard, essas fileiras aqui, elas são conectadas, né? Os furinhos, elas são conectadas em fileiras. Então, quer dizer que ao colocar aqui, essa parte aqui do ground, que foi conectada no ground,
ela vai ser conectada aqui nessa fileira inteira. Então, a gente pode conectar aqui. E aí, utilizando aqui esse jumper vermelho aqui que eu troquei, coloquei um jumper vermelho para ficar combinando com o LED vermelho. Não muda, não preciso mudar. Ele vai ficar conectado aqui no resistor, parte positiva aqui do LED. Então, o próximo passo é conectar os outros LEDs. Então, colocando, né, os outros LEDs na nossa protoboard. Sempre ver, né, qual é a parte positiva. Então, aqui a gente tem nossa parte positiva. E aí, eu coloco aqui. Lembrando que a fileira aqui, na parte do trabalho, né, na área de trabalho, elas não ficam conectadas, só as colunas. Aqui nós temos os LEDs conectadas. Próximo passo, colocar os jumpers. O amarelinho aqui, eu vou usar uma porta que você queira, né, mas pra ficar junto com a porta 11 que eu tinha escolhido antes, vou colocar aqui na porta 12. Então, eu coloquei aqui na porta 12. Então, vou conectar aqui em uma dessas fileiras aqui. Pronto, conectei. Agora, vou conectar o jumper verde. Preciso colocar... Vou colocar aqui na porta 13, mas você pode colocar em qualquer porta que você achar interessante. Coloquei aqui, então coloco aqui em alguma fileira. Vou colocar aqui perto. Pronto. Vou só mudar aqui, porque eu coloquei a porta errada aqui. Pronto. Ground. Então, aqui tá tudo conectado. Próximo passo, a gente não pode esquecer dos resistores. Assim como tem os resistores no LED vermelho, a gente tem que colocar nos outros LEDs também. Então, fazendo aquele mesmo esquema, a gente coloca aqui na coluna, na mesma coluna do pino. Então, fica mais ou menos assim. A gente coloca aqui e no mesma coluna aqui do LED da Pronto. Ficou assim. Ah, Larissa, mas como assim, né? Tá torto aqui. Bom, quando a corrente passar aqui, ele vai passar por essa coluna aqui. Toda essa coluna vai ficar energizada, certo? Então, a gente conecta o resistor aqui e a corrente vai passar pelo resistor. E aí, quando ela passar pelo resistor, ela vai, assim, conectar aqui nessa coluna. Então, toda essa coluna aqui vai ficar conectada. Então, não importa, né? Eu poderia colocar aqui também alinhado, mas deixei assim. O importante é que ela fique conectada aqui na mesma fileira da ponta da perninha longa do nosso LED. Próximo resistor, a gente coloca aqui na mesma fileira e coloca na mesma perna aqui do LED. Agora que a gente já colocou todos os resistores, a gente precisa conectar, né, com o ground, porque aqui a gente conectou aqui nessa fileira, mas a gente não conectou em nenhum dos LEDs. Então, a gente vai colocar, a gente vai pegar mais jumpers. Pegando aqui 3 jumpers,
a gente vai conectar no ground. Então, aqui, toda essa fileira aqui tá conectada. Eu vou colocar, então, aqui na fileira, em algum ponto da fileira, e eu vou colocar na perninha negativa do nosso LED. Então, ela vai ficar aqui, por exemplo. Esse jumper é grande. Mesma coisa aqui. Desconectou. Próximo passo, colocar também os outros jumpers. Então, a gente coloca aqui, em qualquer lugar aqui dessa fileira. E conecta na perna negativa do nosso LED. Então, coloca aqui. Essa coluna aqui, né? E agora, nosso último LED, coloca aqui no ground, na fileira do ground, e coloca aqui na última perninha aqui do LED. E pronto. Tá tudo conectado. Agora a gente só precisa ligar na bateria e fazer a nossa programação. Caso a gente queira, né, acender os 3 LEDs, utilizando o código que a gente já tinha escrito, a gente pode só adicionar mais 3 LEDs. Então, imaginemos aqui que no P-Mode, que antes era a porta 13 que eu coloquei, você pode colocar aqui a porta 11 para vermelho. Uma coisa interessante é que ao colocar barra, o programa ele não lê a parte que está depois da barra. Então, a gente usa como comentário. Então, caso você queira comentar alguma coisa no seu código, é só colocar a barra. A gente vai adicionar mais 3 pinos. Então, P-Mode, abre parênteses, porta 12, vírgula, output. Fecha com ponto e vírgula. Eu vou comentar aqui, dizendo que esse daqui é o LED amarelo. Então, mais uma porta, mais um pino aqui, mais um P-Mode. Abre parênteses, porta 13, vírgula, output. Então, fecha com ponto e vírgula. Vou comentar aqui, dizendo que esse daqui corresponde ao LED verde. E aí, na parte do void loop, a gente vai simplesmente pedir para eles ligarem e desligarem, né? Como se fosse um semáforo. Então, vai ficar assim. Digital write, e aí a gente vai substituir aqui, né, pela porta 11, que é o LED vermelho, né? Como a gente colocou ali em cima. E também a gente vai pedir para continuar pedindo para que ele acenda e ele fique num delay de 1000 milissegundos. Só que após isso, a gente vai pedir para ele apagar. Então, a gente vai manter aqui a porta 11, pedir para ele apagar, low, fecha com ponto e vírgula. Só que a gente não vai pedir para ele só esperar 1000 milissegundos, porque logo após de esperar 1000 milissegundos, o código vai voltar para o começo, né, da linha 8 e vai executar de novo. Então, vai ligar e apagar. Só que a gente não quer isso. A gente quer que, depois que o LED vermelho apague, o LED amarelo acenda. Então, a gente vai colocar aqui que o LED ele vai ficar, né, desligado. E aí, após o LED vermelho ser desligado, né, o pino 11, a gente vai colocar digital write, abre parênteses, a porta do LED amarelo, que é 12, e aí a gente vai colocar high, ponto e vírgula, vou comentar aqui que esse é o LED amarelo,
E aí, a gente vai pedir para que esse código aqui, essa parte do código do LED amarelo, ele demore, né, 1 segundo aceso. E aí, a gente vai pedir para que o LED ele apague. E aí, a gente vai colocar digital write. Abre parênteses, o número da porta, que é a 12, e que ele apague, low. Fecha com ponto e vírgula, e aí o LED amarelo vai apagar. E aí, após isso, após ele apagar, eu quero que o LED verde acenda. Então, a gente vai colocar aqui digital write, abre parênteses, o número da porta, que é a porta 13, e a gente vai colocar que ele acenda, high. Fecha com ponto e vírgula, e aí a gente coloca um delay, para que ele fique assim aceso por 1 segundo. Então, o delay, abre parênteses, 1000 milissegundos e fecha com ponto e vírgula. Vou comentar aqui que essa parte do código é a parte do LED verde. E após isso, depois que ele acende, a gente vai pedir para ele desligar. Então, a gente vai colocar um digital write, o número da porta, é a porta 13, vírgula, low, para ele apagar. Termina com ponto e vírgula, e aí o LED vai apagar, e aí depois disso, o código vai de novo para a primeira linha, que é a linha 8, e começar tudo de novo ligando o LED vermelho. A gente utiliza aqui 3 portas, né, que eu tô usando aqui a 11, 12, 13, mas você pode usar as portas que você quiser. E a gente vai definir todas como output, né, aqui na parte do setup. E aí, após isso, dentro do void loop, a gente vai colocar que elas vão ligar, né, por 1 segundo, depois apagar. E aí, como o Arduino ele lê o código em ordem, quando o LED vermelho, né, apaga na linha 10, o código ele vai para a linha, né, 11, e ele vai ligar o LED amarelo. E ele vai seguir essa ordem até que o código termine aqui na linha 16, com o LED verde apagado, e volte para a linha 8, né? Seguindo o loop que ele deve seguir. Outro módulo muito interessante é o LDR, que nada mais é do que uma resistência que varia conforme a luminosidade. É um sensor de luminosidade. Nosso próximo projeto consistirá em usar esse sensor LDR para identificar ambientes pouco iluminados e logo em seguida ligar um LED para que o ambiente seja iluminado. Para fazer a montagem do nosso circuito, nós vamos precisar de uma protoboard, o nosso Arduino, um sensor LDR de luminosidade, um LED de alto brilho, 2 resistores e também vamos precisar de jumpers. Então, para começar a nossa montagem aqui, a gente vai precisar lembrarmos que a gente vai precisar usar a porta analógica, que são essas daqui. Então, primeiro, vou colocar aqui na nossa protoboard o nosso LED e o nosso sensor de luminosidade. Então, vamos deixar eles aqui. E aí, nós vamos agora usar a nossa porta de 5 volts. E aí, nós podemos pegar aqui a porta de 5 volts. Então, só pra gente lembrar que a gente precisa usar ela quando a gente tá usando aqui o nosso sensor LDR. Então, a gente vai pegar aqui e conectar nessas portas aqui que ficam conectadas horizontalmente. E aí, a gente vai ter que também conectar no ground. Então, a gente vai usar aqui e colocar na porta do ground que fica embaixo das 5 volts. Então, conecta aqui e a gente vai colocar
também aqui nessas portas aqui, esses furinhos que vão ficar conectados verticalmente. Nosso próximo passo é colocar um resistor no nosso LED. E aí a gente pode colocar aqui na nossa perninha menor, né? Que a gente coloca na nossa perninha positiva, então a perninha maior, a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai conectar o nosso ground, né? Na perninha menor do nosso LED. Então, coloca aqui. E aqui, porque toda essa fileira aqui está conectada. Nosso próximo passo, então, é conectar o nosso LED numa porta digital. Então, a gente vai usar, por exemplo, a porta digital 11, mas você pode usar a porta que você quiser. E a gente vai conectar aqui e conectar na mesma linha do resistor. E aí, a partir disso, agora a gente já pode mexer com o nosso sensor LDR. Então, o nosso próximo passo aqui com o sensor LDR é conectar ele na porta de 5 volts. Então, lembrando que aqui tá a porta de 5 volts, então todos esses furinhos aqui estão conectados. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, e conecta no nosso sensor. Colocando aqui. E agora a gente vai colocar um resistor. E aí, a gente pega o resistor e coloca na outra perninha do nosso sensor. Mas a gente vai colocar de um jeito diferente. A gente vai colocar assim. Estão em furos, em fileirinhas diferentes. Uma perninha aqui, outra perninha aqui. E aí, a gente vai conectar uma perna do resistor na porta analógica A0. Então, aqui a porta analógica A0, só colocar aqui e conectar nessa outra perninha aqui, desta fileira, o nossa porta ao nosso sensor. E agora a gente só precisa colocar uma porta, conectar no ground. E aí, para isso, a gente pode pegar e colocar na outra perna. Então, só para dar um exemplo aqui, para ficar menor, conecta aqui na outra perninha conectar aqui no nosso ground, que é aqui nessa fileira de baixo. E após fazer isso, o circuito está pronto. Depois de montar o nosso circuito, a gente pode finalmente montar o nosso código, escrever o nosso código e fazer, né, nosso projeto funcionar. Então, a primeira linha que a gente vai escrever é const int pino underline LDR, que vai receber o valor A0. E sempre finaliza com um ponto e vírgula. Nessa linha aqui, a gente está definindo uma variável que vai receber o pino A0, que é a porta analógica 0, que é a porta que a gente conectou o nosso sensor LDR. Uma variável aqui nada mais é do que um lugar que a gente vai armazenar alguma coisa. No pino underline LDR, que foi a variável que a gente definiu, e a gente colocou que vai ser igual a 0, a gente está dizendo que o nome pino underline LDR vai receber o valor A0. Assim, todas as vezes que a gente se referir ao pino LDR no nosso código, a gente vai estar se referindo à porta A0, que é a porta do nosso sensor LDR.
Então, o nosso próximo código vai ser const int pino underline LED, que ele vai receber o valor 11. Finaliza com ponto e vírgula. E assim da mesma forma que a gente está definindo a variável pino underline LDR, que vai receber o valor A0 na linha 1, a gente está fazendo a mesma coisa aqui na linha 2. Só que a gente está dizendo que agora o nome pino underline LED vai receber a porta digital 11. Então, toda vez que a gente falar pino LED, a gente vai se referir a essa porta 11. Então, a gente pode aqui passar para a nossa próxima linha. A próxima linha vai ser int leitura, que vai receber o valor 0. Nessa variável aqui, a gente está inicialmente armazenando o valor 0, né? Mas essa variável vai servir para armazenar o valor lido pelo nosso sensor posteriormente. A linha seguinte é int pwm, que vai ser igual a 0. Nessa variável aqui, a gente também vai armazenar inicialmente o valor 0, e ela vai servir na hora de aumentar a luminosidade do nosso LED, caso o nosso sensor LDR estiver monitorando uma baixa luminosidade no local que a gente estiver. Então, as próximas linhas vai ser o nosso querido void setup, que você já conhece. Então, abre parênteses e logo em seguida coloca chaves e coloca dentro do setup, que é a parte do código que vai ser rodada apenas uma vez. A gente vai colocar pmode, abre parênteses, pino LDR, e aí essa porta vai ser uma porta de input. Então, a gente está falando que aqui a porta pino LDR, que recebeu o valor A0, é uma porta de entrada. Então, o valor aqui, esse pino underline LDR, nada mais é do que a porta A0 que a gente definiu lá na variável pino LDR. A próxima linha vai ser pmode, abre parênteses, pino LDR, pino LED, que vai ser um output. Finaliza com ponto e vírgula. Aqui a gente está fazendo o mesmo que a gente fez no exercício do semáforo. A gente está utilizando a função pmode para indicar as portas do sensor LDR e do LED, que são as portas A0 e 11, respectivamente, já que no início do programa a gente definiu que o pino underline LDR seria igual à porta A0 e que o pino LED seria igual à porta 11. Além de indicar que o sensor LDR é um comando de entrada, né? Já que ele recebe informação do mundo exterior, ele vai monitorar a luminosidade do local, ele vai pegar uma informação do exterior e levar, né, para dentro do nosso código, para dentro do nosso projeto. E o LED é um comando de saída, né? Porque ele vai transmitir uma informação para o mundo exterior. Então, aqui, o nosso LDR vai ser uma porta de entrada e o nosso LED vai ser uma porta de saída. Então, a gente pode passar para a nossa próxima linha, que vai ser o nosso void loop. Agora que a gente passou do void setup, agora a gente pode passar para o void loop. Então, mesmo esquema, abre parênteses, abre chaves, e aí a gente vai colocar dentro desse loop a variável leitura, que vai ser igual a analog read de pino LDR. Então, o que isso significa, né? Nessa parte, a gente está dizendo que a variável leitura vai armazenar os valores lidos pelo sensor LDR. Então, esse analog read é uma função que ele lê os valores do pino LDR. E o pino LDR é a porta A0, só para relembrar. Então, assim que o sensor lê uma luminosidade de 300, por exemplo,
que são os tais valores que o monitor serial vai mostrar lá no Arduino, essa variável de leitura, naquele momento, vai ser igual ao valor 300. Essa variável leitura, então, recapitulando, ela vai armazenar uma função, e essa função vai ser do pino LDR. Ele vai ler a luminosidade do ambiente e vai armazenar, né, essa leitura no pino da leitura. Na variável leitura. Então, a próxima linha aqui é if dentro do loop, gente. If leitura for menor do que 300, abre chaves. A gente vai colocar dentro aqui PWM mais. Aí finaliza com um ponto e vírgula. Aqui a gente está dizendo que a variável leitura, que é o valor lido pelo sensor LDR, se ele for menor do que 300, vai significar que o local que o sensor está, né, tem pouca luminosidade. Então, o sensor vai ler, que é a variável leitura, o sensor vai ler a luminosidade do local, armazenar esse valor de luminosidade na variável leitura, e caso a leitura for menor do que 300, então a gente vai somar 1 nessa variável. Na linguagem C, colocar uma variável seguida de 2 sinais de positivo significa somar 1 a essa variável. Então, a gente está dizendo aqui que se o valor for menor do que 300, ela vai somar 1 na variável PWM e ela vai aumentar a luminosidade do LED. A próxima linha, então, a gente vai colocar aqui else PWM igual a 0, ponto e vírgula. Caso a linha anterior ao else seja contrária, ou seja, caso a variável leitura, na verdade, seja maior do que 300, então a variável PWM deverá ter um valor igual a 0, apagando o LED. Então, aqui ele está dizendo nada mais do que se a leitura for menor do que 300, você vai aumentar a luminosidade do LED. Caso não, você vai manter o LED apagado, porque já vai ter luminosidade suficiente dentro do ambiente que o sensor LDR está. Então, nossa próxima linha, if PWM for maior do que 255, a gente vai colocar abre chaves aqui. Então, quer dizer que PWM vai ser igual a 255. E aí, depois a gente coloca aqui, depois das chaves. Fechou a chave, coloca na próxima linha, analog, write do pino LDR ele vai a gente coloca também uma vírgula aqui, PWM, e a gente finaliza com ponto e vírgula sempre. A gente coloca aqui um delay delay 100. O que a gente quer dizer aqui com essa parte? A gente está dizendo que essas últimas linhas aqui, elas vão servir para garantir que a variável PWM não passe os 255.
Porque para fazer as escritas analógicas de PWM, a gente só pode usar valores que vão de 0 a 255. Então, se a variável PWM for maior do que 255, lembrando que a variável PWM, ela inicialmente era igual a 0, ele vai servir aqui para fazer a luminosidade do nosso LED. Se a variável PWM ele for maior do que 255, PWM vai ser igual aqui a 255. Dessa forma, a gente garante que o PWM nunca vai ser maior do que 255, já que para trabalhar com as escritas analógicas PWM, a gente só pode ir de valores de 0 a 255. Então, o nosso próximo passo é atualizar o estado do LED, escrevendo de uma forma analógica, ou seja, o PWM no LED e, por fim, aguardar 100 milissegundos para a gente poder ver o efeito acontecer. Essa parte aqui, ela está sendo escrita aqui no Analog Write, né? Log Write, aí o pino LDR, que é o pino 11, e também a PWM aqui, que vai ser a luminosidade, né, do local, ele vai, a luminosidade do nosso LED, perdão. Por fim, vai ser aguardado 100 milissegundos para a gente poder ver o efeito acontecer. E se não, ele vai voltar, né, pro código. E caso o LDR capte um ambiente pouco iluminado, ele vai acender o LED, e caso não, o LED vai apagar, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre PWM. Eu acho que vocês já viram um pouco sobre o controle de motores, né, sobre o acionamento usando a ponte H para inverter a tensão, né, a partir do chaveamento. E o controle de velocidade envolve naturalmente, né, mudar a corrente de armadura. Isso, ou o fluxo, né? Em geral, o fluxo para motores CC de pequeno porte, ele depende dos parâmetros construtivos, né? Isso porque em geral você não tem enrolamentos de campo. O campo é dado por ímãs permanentes, né, em motores pequenos. Então, naturalmente, para você mudar a velocidade, uma das formas mais simples para um motor pequeno seria mudar a tensão média que está sendo aplicada entre os seus terminais. De novo, tensão média aqui eu estou falando porque o motor, né, ele se comporta como um filtro passa-baixa, né? Então, ele não responde bem a altas frequências, né? Ele ignora, digamos assim, entre aspas, ele atenua sinais de alta frequência. Então, se você passa um sinal periódico de tensão média não nula, contanto que a frequência fundamental seja alta o suficiente, isso é, mais alta que a frequência de corte, né, da característica de transferência do motor, então, naturalmente, você vai ter o motor respondendo principalmente a tensão média, né? Ele vai atenuar e praticamente ignorar todas as outras componentes ali, se você decompõe o seu sinal. Então, esse é o princípio por trás da modulação de largura de pulso, né? Então, você tem pulsos periódicos, né? Você tem um sinal que é uma onda quadrada, digamos assim, não simétrica, claro, mas é uma onda quadrada, um sinal periódico. A frequência fundamental, você coloca ela mais alta do que a frequência que você sabe que é a frequência de corte da sua função de transferência ali do motor, né? E com isso, você vai ter que a amplitude, né, da relação entrada-saída do motor, a amplitude da saída do motor, né? Ou seja, a saída aqui a gente está falando de conjugado induzido e de velocidade, né? Ela vai ser, claro, em relação à entrada, ela só vai ser significativa para o valor médio, né? Por que isso é importante? Em geral, um microprocessador, né, um microcontrolador, ele trabalha com níveis digitais de tensão, isso é, o que seria um nível 1 é um nível de tensão máxima, né, uma tensão máxima, e ele trabalha também com um nível muito próximo de zero, né, ou seja, uma tensão muito próxima de ser nula. Então, você não consegue diretamente, usando um microprocessador, colocar um nível de tensão variável, ou seja, variar continuamente os níveis de tensão produzidas na saída da porta de um microcontrolador, por exemplo.
Mas, né, microcontroladores são muito bons em gerar sinais periódicos, né? Então você consegue tranquilamente gerar uma onda quadrada, e é essa a ideia, né, da modulação de largura de pulso. Você gera esse sinal periódico e você modula o tempo, né, dentro de um período em que você tem a largura do pulso no sinal alto, né, ou seja, na tensão máxima. Com isso, você modula a tensão média do sinal. Como o motor só responde à tensão média do sinal, né, naturalmente ele só vai responder, você está variando ali a amplitude da saída do motor, variando essa amplitude da entrada de tensão média, né? Ou seja, se eu tenho aqui um sinal periódico, né, em que ele fica um tempo T-on aqui na tensão máxima dentro do período T total, a tensão média é 1 sobre o período, a integral de 0 até o período, né? Ou, enfim, de T0 até T0 mais T, enfim, é uma função periódica, então eu posso deslocar de quantidades inteiras de um período e esse valor não vai mudar, né? De V de T dt, né? Como é um sinal quadrado, obviamente, isso aqui vai ser simplesmente o tempo que ele fica ligado, digamos assim, na tensão máxima, vezes a tensão máxima. Como é 1 sobre T, porque eu estou tomando o valor médio, vai ficar T1 sobre T, V máximo, né? Eu posso definir, então, o ciclo de trabalho, né? O duty cycle, esse parâmetro K, que seria o tempo que eu permaneço na tensão máxima sobre o período total do meu sinal periódico, né? Lembrando que o período aqui é o inverso da frequência, e a frequência eu escolhi de modo que ela seja mais alta, né, essa frequência da fundamental, seja mais alta que a frequência de corte do meu motor, que talvez você possa encontrar no datasheet, mesmo se você não encontrar com parâmetros simples. Então, se você consegue a resistência de armadura, e se você faz um ensaio do seu motor, você consegue os parâmetros necessários para determinar a função de transferência, estimar, né, talvez, e a partir disso determinar a frequência de corte, né? Então, aqui eu estou mostrando de novo uma implementação, o Arduino, né? Quando você usa o analog write do Arduino, ele gera, na verdade, um sinal. Aqui, na verdade, eu não estou usando só o analog write, né? Eu ainda estou variando a frequência, porque para o meu osciloscópio a frequência padrão do analog write é muito alta, né? Mas aqui, então eu estou usando uma frequência um pouco mais baixa. Mas a ideia é essa aqui. À medida que você vai aumentando o valor médio da tensão, naturalmente você tem uma onda que ela passa a maior parte do tempo na tensão alta e depois vai para a tensão baixa. E quando eu quero uma tensão média mais baixa, eu vou diminuindo isso, né? Aqui eu estou tendo uma translação, mas é só um erro do trigger mesmo. Do gatilho, do osciloscópio. E aqui eu vou tendo, né, à medida que eu vou diminuindo a tensão média, significa que eu estou diminuindo o período, né? Então, se eu pegar um período inteiro aqui, desde o tempo de subida, desde o primeiro tempo de subida até o segundo tempo de subida, né? Aqui o valor médio da tensão é pequeno, justamente porque o tempo total, né, que o sinal fica no valor máximo é muito pequeno, né? Se eu aumento esse tempo, o valor médio aumenta também, e a ideia é basicamente essa. Bom, a gente explicou um pouquinho a teoria do PWM, agora eu gostaria que vocês olhassem aqui para o motor e para o osciloscópio, naturalmente, né? Então, ao mesmo tempo para os dois. A gente falou que a amplitude da tensão média, naturalmente, depende do tempo que o sinal permanece na tensão máxima, né? No nível máximo de tensão, no nível ON, digamos assim. Né? Aqui é um circuitozinho simples. Se eu aumentar aqui, né? Note que essa onda quadrada aqui tem uma tensão média maior, né? Se eu pegar de um tempo de subida até o outro tempo de subida, durante a maior parte do período, o meu sinal passa no nível máximo de tensão. Então, a tensão média é muito próximo do meu nível de tensão máximo. Então, o motor está girando rápido, né? Agora, se eu pegar esse motor que está girando rápido e agora botar um sinal nele aqui, né? Um sinal. Um sinal aqui que tem, né? Ou seja, de um período até o outro. Se eu pegar um tempo de subida até o outro tempo de subida aqui, né? Ele tem, durante a maior parte do tempo, o nosso sinal no nível baixo, ou seja, ele tem um K muito pequeno, né? A razão entre o tempo ON e o tempo é muito baixa, a gente percebe que o motor praticamente para, né? E aí, à medida que eu aumento, ele volta a girar. Mas se eu diminuo aqui, ele praticamente para, né? Às vezes ele nem sequer consegue girar, né? Então, a ideia, basicamente, do controle de velocidade é essa. Eu espero que essa oficina tenha sido proveitosa para você em algum aspecto e que agora você já saiba as ferramentas necessárias para começar a fazer seus projetos de Arduino em casa. Existem uma variedade de materiais sobre o assunto na internet
que você pode replicar em casa e aprender sozinho ou com seus amigos. Muito obrigada por ter se inscrito nessa oficina. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!